Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, no 18º domingo do tempo comum, os nossos textos, tanto do Antigo Testamento com a primeira leitura, a segunda leitura que então é do Novo Testamento, e o Salmo, nos ajudam a entender qual é o papel de Jesus, qual é a missão de Jesus em Cafarnaum. Lembremos que Cafarnaum pertence à Galileia, ou seja, é uma região, ou é uma cidade que está na região da Galileia. Desde o domingo passado, no 17º domingo do tempo comum, quando nós iniciávamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de João, 6 versículos 1 a 15. E o texto de hoje, João, capítulo 6, os versículos 24 a 35, nós veremos que há uma unidade entre esse texto, os dois textos. E nos próximos também domingos nós continuaremos lendo e refletindo os evangelhos joaninos, ou seja, os evangelhos porque são os textos do evangelho dentro da literatura do Evangelho de João. Talvez o Evangelho de João tenha sido escrito entre as 18 e 20 horas finais da vida de Jesus. O que nós sabemos é que este evangelho também não foi escrito por João. Provavelmente outro autor ou autora, ou melhor ainda, as comunidades. Assim como os outros evangelhos, é difícil nós sabermos quem realmente escreveu. Mas todo escrito, ele deveria ter um nome, e muitas vezes um nome de peso. Assim como muitos salmos que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos ali salmos de Davi, salmo de Salomão, mas provavelmente eles nunca escreveram um salmo. Provavelmente eles nunca escreveram sabedoria, como muitos dizem que a sabedoria, ou o livro Sabedoria, é o livro de Salomão. Provavelmente não. Era um nome que se dava a uma pessoa com expressão, ou seja, é expressão pública, com autoridade pública, podemos dizer assim, né, social. Então muitas pessoas colocavam o nome dessas pessoas. Nada melhor do que escrever um texto e dizer que João escreveu. Porque quando João escreve, sendo João, então, um dos discípulos de Jesus, um dos 12, como conta a história dos que seguiram os passos de Jesus nas proximidades, podemos dizer assim, então é claro que esse texto será lido, será respeitado, será propagado. Assim como Paulo. São 14 cartas endereçadas com o nome de Paulo. Agora já a carta aos Hebreus já nem pertence mais a Paulo. Diz que provavelmente não foi nenhum dos discípulos dele que escreveu. Aí nós temos 7 cartas, que são as cartas que Paulo escreve, e 6 cartas que outros, provavelmente discípulos de Paulo, escreveram. Por que entra Paulo? Porque o próprio Marcos, o evangelista Marcos, o que recebe o nome do Evangelho de Marcos, o Lucas, que também recebe o nome, o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, no fundo, não foram eles que escreveram, mas são discípulos, vejam, de Paulo, apóstolos. Então é importante que percebamos esses detalhes para nós percebermos também como que se escreve ou como se configura um texto bíblico. O texto de hoje, ele acontece em 3 perguntas. É a multidão que faz quem faz as perguntas para Jesus. A primeira é: Rabi, quando chegaste aqui? A segunda pergunta é: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E a terceira pergunta: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Então é importante que nós percebamos estas perguntas que a multidão faz. Quem é, afinal, essa multidão? É a mesma que estava presente no domingo passado e que partilham o pão. É aquela que recebe o pão, é aquela que recebe os peixes. Nós também não sabemos como que acontece este milagre ou esta multiplicação. Mas o que sabemos é que o pão e o peixe eram alimentos especiais, eram alimentos, podemos dizer assim, mais buscados pelo povo que ficava andando de viagem naquela época. Por isso que o pão é o pão de cevada, o pão que aguentava dias, não estragava. E os peixes também, um peixe seco preparado para a viagem.
Mas aqui o mais importante é que Jesus motiva a multidão, os seus discípulos e discípulas, para a partilha. O texto de hoje, na verdade, já é um ensinamento aonde Jesus também vai questionar aqueles que o seguem, porque eles não aprenderam de Jesus aquilo que havia acontecido na multiplicação dos pães e peixes. Afinal, o que é essa multiplicação dos pães e peixes? A multiplicação é um milagre, podemos dizer assim, sobrenatural? Não é. É um milagre natural que todos nós podemos fazer. É um milagre, por isso que se diz milagre da partilha. E que é muito mais interessante nós percebermos que, se o milagre dos pães e peixes é o milagre da partilha, então este milagre nós podemos fazer. E no mesmo tempo, Jesus ajuda as pessoas a perceberem que elas estão ou elas continuam buscando Jesus apenas pelo pão, apenas pelo peixe, apenas para estarem saciadas do alimento. Não que nós não podemos fazer isso, claro que sim. Lembremos que uma pessoa, quando ela está com fome, quando ela está sedenta por falta de água, o que ela mais quer, sem dúvidas, é o alimento, é a água. São essenciais, alimentos fundamentais, alimentos constitutivos da nossa vida. Agora, é claro que Jesus, quando ele vem e no mesmo tempo olha, ouve, escuta o que a multidão tem para dizer, e que na semana passada queriam colocá-lo como rei, Jesus vai dizer, talvez vocês não entenderam o que é para nós fazermos. Aqui não é que eu vou resolvendo todos os problemas de vocês. Agora, vocês é que deverão reunir-se enquanto comunidade, enquanto sociedade, para superar tudo aquilo que provoca fome, sede, abandono, marginalização, exploração. Hoje nós temos pessoas famintas espalhadas pelo Brasil todo, pelo mundo. Por que elas estão famintas? E é interessante que Jesus nos ajuda a entendermos que muitas vezes nós buscamos talvez um Deus mais como um analgésico, muitas vezes como um antibiótico, como um placebo, como uma panaceia, né? Como muitas vezes um antisséptico. Tudo isso nós não vamos encontrar em Deus, porque Deus, ele, ou melhor, é Deus e Jesus. O que Jesus quer provocar em nós é esta percepção, esta sensibilidade que nós somos responsáveis uns pelos outros. Nada mais. Por quê? Porque nós temos que olhar a nossa sociedade, no mesmo tempo olhar como que está a humanidade, olhar o mundo e começar a perceber que nós temos sim capacidade de mudar, capacidade de transformar. E quando eu digo aqui transformar, não vamos colocar o moralismo, né? Transformar a nível moral ou moralista, mas sim numa moral construtiva, capaz de perceber quem são hoje os jogados fora da nossa sociedade e também da nossa comunidade. Senão, jamais nós vamos entender qual é o projeto de Jesus. Jesus não veio para fazer com que as pessoas ficassem numa dependência total deles, ou até mesmo de governos, mas veio para mudar completamente a realidade social dos estados, dos municípios, das nações. Ele vem para que as pessoas também sejam independentes. Veja, Jesus não assume nenhum posto real, não assume nenhum posto dentro da monarquia. E Jesus não assume nenhum posto de qualquer tipo de denominação política, seja ela religiosa também, porque ele não fundou nenhuma religião e também não fundou nenhuma igreja. Mas sim, ele trouxe uma maneira diferente de vermos Deus, de experimentar Deus e de conviver com o seu ensinamento não mais como uma norma, não como uma normativa, mas sim como uma boa notícia. Nós falamos tanto de alegria, de felicidade, mas como buscamos essa alegria, essa felicidade? Onde buscamos, como buscamos, com quem buscamos? É importante que façamos também esse tipo de análise, ou esse tipo de comparação. Onde está, na verdade, aquilo que muitas pessoas buscam, ou aquilo que nós buscamos? Então é importante nós percebermos que Jesus é um eu que se partilha. É um eu que ele vai dizer, eu sou o pão, Pai nosso, pão nosso. Eu sou a água partilhada. É importante nós percebermos quando Jesus cita o eu,
não é um eu solitário, não é um eu anticomunidade, não é um eu antissocial, mas é um eu que se dá, é um eu doado para o todo, para as pessoas. Ou seja, é um dom que se dá para a vida. É o eu dom que se dá para a vida. Então é importante que nós percebamos aqui que Jesus também convida os cristãos e as cristãs para fazer parte deste movimento e, no mesmo tempo, desta mudança de perspectiva. E, de mesmo tempo, de perspectiva que nos leve a uma mudança de percepção, de sentimento, de pensamento e de ação na sociedade. Como seria se nós, aqui, meus amigos e amigas, começássemos a dizer, porque o povo da época em Cafarnaum, na Galileia, era uma multidão explorada pelas instituições, sinagoga, sinédrio, templo, o palácio de Herodes, o palácio lá de Pilatos, o palácio do imperador César, enfim, o povo era explorado internamente e externamente. E aí nós podemos fazer aquelas perguntas básicas. Será que hoje nós não somos também explorados pelos Césares municipais, estaduais e federais? E se nós fôssemos continuar, aqui fiz alguns apontamentos, dizendo assim, será que Jesus ocupa o centro político, econômico e religioso de um país somente porque os Césares, que estão no poder hoje, falam da Bíblia, falam de Deus e falam de Jesus? Quando falam de Deus, da Bíblia e de Jesus, de que Bíblia fala, de que Deus fala, de que Jesus fala? O que eles falam quando falam? Para quem falam? O que falam? Eles vivem o que falam? Afinal, o que eles ganham monetariamente é compatível com o que você ganha, nós ganhamos? Como é que o pão que eles comem os nutre? Qual é o pão que nós nos alimentamos? Lembremos que na época de Jesus, o rico comia o pão de trigo. O pobre comia o pão de cevada, que era o de péssima qualidade, podemos dizer assim. Será que nós ainda não percebemos que talvez, na conjuntura que nós estamos vivendo, somos explorados diariamente, politicamente, economicamente, religiosamente? Será que os sistemas dos que estão no poder são os mesmos das nossas realidades? Afinal, o que Jesus fez e o que ele faz hoje por nós? O que ele convida para que nós façamos? Hoje, início do mês de agosto, dia 1º, a igreja também lembra um dos grandes pensadores da teologia moral, que é o santo Afonso Maria de Ligório, o padroeiro dos redentoristas, ou a congregação dos redentoristas. Lembremos aqui que ele é de meados de 1600, final de 1600, e viveu até quase o final do ano de 1696, ele nasceu, né? E faleceu em 1787. Depois podem buscar a história dele, que vale a pena para nós conhecermos. Mas um dos grandes pensadores da moral no Brasil, que até foi assassinado em 2006, dia 9 de março de 2006, é o nosso grande pensador e Frei Antônio Moser. Nesse livro, Teologia Moral, a busca dos fundamentos e princípios para uma vida feliz, ele disse assim: teologia moral parte-se do princípio de que não é possível ficar somente nos extremos. Numa ponta, a ideia de que se deve abandonar todo o arcabouço teológico para que se possa viver uma vida feliz. Noutra, a defesa cega das normas de conduta construídas teologicamente ao longo da história. Conjugando-se a moral com a teologia, numa articulação tensa, pode-se fugir tanto das normas morais e dos moralismos, quanto da total ausência deles, tendo como consequência a possibilidade de um bem viver. A palavra ethos, ética e oikos podem nos ajudar a dar pista de como esse caminho pode ser trilhado, como viver bem e feliz sem desprezar a ética e as normas de conduta fundamentais. Ethos aponta para a identidade das pessoas e se situa no nível do ser humano. Vem antes, portanto, a ética, que se refere a um conjunto de valores de uma sociedade que passa por sucessivas elaborações. As duas palavras referem-se a casa, moradia, modo de ser
e de viver. Oikos ainda amplia um pouco mais essa ideia de casa, apontando para a ecologia, casa de todos. A teologia moral, sufocada nos novos tempos, com um novo rosto, pretende iluminar o ethos, a identidade de cada um, para que cada indivíduo possa contribuir significativamente com o bem-estar próprio e com o de todos, auxiliando a estruturação da casa comum. A teologia moral nos ajuda a vivermos de uma forma mais humana e profunda aquilo que nós temos como valores cristãos. Lembremos que os valores cristãos têm, se nós vamos colocar aqui, elencar, por que pareça, em hierarquia, a lei vem muito abaixo da vida. O principal valor é a vida, porque ela é constituição, ou constitutivamente divina. Que o Deus de Jesus Nazaré esteja sempre conosco e nos ajude a perceber e a sentir qual é a nossa missão, qual é o nosso papel na sociedade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Um grande abraço a todos e a todas.